Vamos continuar ministrando. Falamos sobre arrebatamento. Falamos sobre a vinda de Cristo no contexto das festas. Tentamos mostrar como as festas são ensaios, sobretudo as festas de outono, apontam para os últimos acontecimentos escatológicos. Todavia hoje, queridos, queremos trazer um estudo para dar uma visão geral, já sem abordar as festas, mas sobre a vinda, o retorno do Senhor Jesus. Se nós entendemos que Cristo está às portas, que o arrebatamento da igreja é iminente, temos que nos preparar. Aqueles que não creem no regresso de Cristo. Há outros que, embora na sua mente acreditem, mas não passa de um mero assentimento intelectual, sem de fato estar devidamente com aquela expectativa, andando em santidade no temor de Yahvé. Por isso vamos olhar para a segunda vinda de Cristo. Vamos olhar rápido, vamos passar pela palavra. Será a palavra, porque é a palavra que nos instrui, e a palavra é a única base para a nossa fé. E o centro da pregação tem que ser a palavra de Deus, não filosofias, não ideologias, não o que se pensa, porque hoje o que se vê por aí é uma pregação eivada de filosofias, de psicologia, de modernismo e até mesmo de uma desconstrução absoluta e um relativismo que prepara o mundo para o anticristo. E aí, no meio de tudo isso, que nós temos que andar na contramão do mundo. Se o mundo vai por um caminho, o certo é ir no lado oposto. Amém? Este humanismo que entrou nas escolas, que entrou na teologia, que entrou nas igrejas, essa pregação que não passa de autoajuda, apenas o lado positivo, sem nunca trazer o lado negativo, não é Bíblia. Tipo de evangelho que apenas busca coisas, mas não uma experiência. Então, queridos, muitos são os textos, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Cristo. Traremos breves focos de estudos, respondendo as seguintes perguntas. O que é a segunda vinda? O que a Bíblia diz do seu regresso? Quais os sinais do seu regresso? Quando será seu regresso? Como será seu regresso? Qual a maneira do seu regresso? Quais as nossas responsabilidades em relação à segunda vinda? Tentaremos responder, por isso nós vamos correr Bíblia atrás de Bíblia, um versículo atrás do outro, amém? Porque a palavra é que responde a todas estas perguntas. A primeira e a segunda vinda de Cristo, são duas as suas vindas. Nós aguardamos a segunda vinda. Os judeus esperam ainda a primeira vinda, mas nós entendemos que houve uma primeira vinda. Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Esta é a sua primeira vinda. O que ele veio fazer? Primeiro, para nos salvar da penalidade do pecado. Leia isso comigo. Para nos salvar da penalidade do pecado. Na segunda vinda, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, não mais para expiar o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam.
Portanto, a segunda vinda é para nos salvar da presença do pecado. Diga, na primeira vinda, Ele nos salva da condenação, da culpa do pecado. Mas na segunda vinda, Ele nos salvará da presença do pecado. Aleluia, aleluia. Não mais haverá pecado, Ele não estará presente. Terceiro, proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para proclamar Lucas 4,19, Isaías 61:2, quando ele diz: o Espírito de Yahvé está sobre mim, pelo que me ungiu. Uma das coisas é para proclamar o ano aceitável de Yahvé, o que equivale a dizer para proclamar o jubileu. Essa expressão significa o jubileu. É tempo de redenção, é tempo de libertação. Cada um recuperará tudo quanto perdeu. Em quarto lugar, leia comigo: para salvar os pecadores. Cristo veio salvar os pecadores, é o que diz o texto de 1 Timóteo. Quinto, juntos, para fazer a vontade de Deus. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E qual era a suprema vontade do Pai para a sua presença aqui? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e realizar a sua obra. Isto no contexto da mulher samaritana. A vontade de Deus é a salvação da humanidade. Para isso Ele veio, para nos efetuar uma eterna redenção. Em sexto lugar, juntos, Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. 1 de João, sabeis igualmente que Ele se manifestou para tirar, arrancar pela raiz os nossos pecados, e nele não há pecado. Sétimo, para aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar, por intermédio do sacrifício de si mesmo, aleluia, o nosso pecado. Em oitavo lugar, para tirar os pecados do mundo. 1 de João 1:9. Nono, para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Outro verbo? Desfazer. Desfazer. Destruir. Décimo, para cumprir o que está escrito a seu respeito. 1 Coríntios 15, 1-3, Paulo vai dizer, falar que está escrito sobre a sua morte, sobre a sua sepultura, e que ao terceiro dia Ele ressuscitaria, tudo para cumprir o que as Escrituras profetizavam a respeito dele. Mas em segundo lugar, qual é o propósito do seu retorno? Tudo que dissemos até aqui foi o propósito da primeira vinda. E agora, qual é o propósito do seu retorno? Qual é o propósito da segunda vinda? Primeiro, juntos, salvar da presença do pecado. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez. Não mais para tirar o pecado, mas para outorgar salvação. Para quem? Para quem? A todos que o aguardam. A todos que o aguardam. Se você não está aguardando Jesus, você vai ficar, meu irmão. Se você não está nem aí, você vai ser surpreendido. Ele virá para aqueles que o aguardam. E qual é a nossa atitude quando estamos esperando uma pessoa muito importante, muito querida?
Oh, meu filho, você vai lavar a casa, você vai dar uma nova pintura, você compra novos lençóis, você compra novas toalhas, você enche a geladeira, você sabe do que a pessoa gosta, você faz todo um preparativo. Pois bem, se nós estamos aguardando o Senhor Jesus, nós estamos vivendo em santidade, vivendo no temor de Yahvé, a mão no arado, realizando a obra, agradando em tudo. Aleluia. Segundo, para estabelecer o reino de Deus na terra. Queridos, o reino de Cristo será estabelecido neste mundo. O texto de Atos 1:6 está falando de quando os discípulos perguntaram: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus não disse que não restauraria, só disse que quanto ao tempo não competia a eles, mas Ele virá, Ele vai restaurar. E olha, gente, está perto, está muito perto. Todos os sinais apontam para a proximidade do regresso de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, sem sair do assunto. Amém? Se eu estou esperando o rei, vamos nos preparar. Aposta, você não tem outro assunto? Não tenho. Não tenho. Porque lá em meu espírito, o Espírito está dizendo: prepara a igreja, prepara a igreja. E se você não se endireitar, a culpa não vai ser minha, viu? Eu avisei. Executar o juízo, Ele virá executar juízo aos que não creram. Segundo aos Tessalonicenses, Ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mal terá fim, a justiça de Deus será estabelecida. O pecado será julgado, a iniquidade será julgada, a rejeição de Cristo será julgada, queridos. Se é tempo de resgate para a igreja, é tempo de juízo para aqueles que rejeitaram a salvação. Quarto, trazer todas as coisas à sujeição a Ele. Aleluia. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nada ficará fora do domínio do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, a restauração de todas as coisas. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus, como os que estão na terra. Efésios 1:10. Pergunta: quando será a sua vinda? O dia e a hora do seu regresso não são dados. Falamos bastante sobre isso na festa das trombetas. Não sabemos o dia e a hora, mas saberemos a estação, porque não estamos em trevas. Mas Mateus 24:36 diz que não sabemos o dia e a hora, todavia sinais, diga sinais, são dados. Quando Paulo diz: irmãos, não estais em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. E nós elaboramos aqui: para quem Jesus virá como ladrão de noite? Os crentes desavisados, o mundo. Mas aqueles que estão aguardando, Paulo diz: não estais em trevas. Não sereis apanhados de surpresa. Porque não sois filhos das trevas, sois filhos da luz. Se eu estou aguardando a Jesus a todo tempo, na hora que eu me vir descolando da terra, eu já sei. É Ele. E na realidade, queridos,
Essa é a maneira de sabermos, distinguirmos o falso do verdadeiro. Já se fala aí que estão criando hologramas para simular o regresso do Messias aí nas nuvens e todo mundo pensar que é Jesus. Não, há um sinal que ninguém pode imitar. Quando ele vier, nós seremos transformados e seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Não há imitação, não há como enganar. Saberemos, este é o verdadeiro Cristo. De repente você olha e você está passando por uma transformação completa, radical. Aleluia! Sinais. Mateus capítulo 24, todo o capítulo está falando de sinais da sua vinda. Aqui trouxemos vários para mostrar que todos eles indicam que nós vivemos a última geração. Mas vamos agora destrinchar em categorias. Existem sinais religiosos, sinais nacionais, sinais políticos, sinais cósmicos. No versículo 36 deste capítulo, Jesus diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Não vos compete saber as épocas, ou as datas que o Pai estabeleceu, por sua exclusiva vontade. Quando ele chegará a qualquer hora, Apocalipse 22, 20, diz: eis que cedo venho. Agora, essa demora é uma negação do arrebatamento? Vejamos o que a palavra diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, podem ler comigo, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Ele ainda não voltou. Há um número de salvos que terá que ser completo. Tiago deixa isto claro, que quando o Pai receber o último fruto da terra, então Ele virá. Que resposta dá a Bíblia àqueles que escarnecem e dizendo: desde que os nossos pais dormiram, que se fala, Ele nunca mais apareceu. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Diz a Bíblia: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Alô? Deus vive na eternidade. 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás. É um sinal profético. O dia do descanso é o sinal do milênio, dos 1000 anos. Mas existem 6 milênios, 6 períodos na terra, em que o homem está fazendo o seu trabalho. Mas certamente no dia do Senhor, Ele virá. E Ele ainda vai tardar? Esta é a próxima pergunta. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Nós estamos mais próximos, nós estamos vendo o que ninguém viu, né? Queridos, na hora que Israel renasceu, você já sabia, entramos no princípio do fim. E à medida que nós vamos vendo as profecias se desenrolando, hoje, um pequeno vídeo mostrava túneis no Irã. É tão interessante que o Irã, tão logo assinou esse acordo com as potências para levantarem as sanções,
com a promessa de que não desenvolveriam a bomba atômica, já o Irã publica um vídeo mostrando a sua força, seus túneis, com seus mísseis que podem alcançar Israel. E o Supremo Ayatollah declara: em 25 anos Israel não existirá. Vocês acreditam que a última tentativa agora, encabeçada pela França, é dizer que o Muro das Lamentações não pertence a Israel, mas pertence aos muçulmanos? Que o Muro das Lamentações é parte do Monte do Templo, então é um lugar sagrado para muçulmanos. Vive-se um período de grande tensão em todo Israel. Vídeos ensinando a esfaquear, todos os dias esfaqueamento, mortes. Mas o mundo só condena a Israel. Proibido um judeu orar no monte. Que isso? Os Estados Unidos, que sempre estiveram ao lado de Israel, já nem tanto. Mas Ezequiel 38, falando da batalha do Armagedon, diz que a batalha se dará quando Israel estiver habitando sem muros. A palavra muro fala de quê? Proteção. Israel está sem proteção. Israel está ficando sem proteção. Até o mais poderoso aliado começa a remover a proteção. Isso é o que, queridos? Diga, sinais da proximidade do seu regresso. E se há sinais de que seu regresso está próximo, de que a grande tribulação está a caminho, isso significa o retorno de Cristo para a igreja é iminente. O que significa iminente? Não precisa acontecer nada, a qualquer hora. A qualquer hora. Não precisa acontecer mais nenhum sinal. Ele virá de fato. Lemos, tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Oséias, que lindo, né? Tão certo, ele virá. O que ele prometeu, ele, Jesus? Com toda certeza, venho rapidamente. Amém. E diz a igreja, vem, Senhor Jesus. Aleluia. A promessa do seu regresso, ela foi prometida por Jesus. Não vamos ler todos os textos, mas estamos estabelecendo umas verdades para que isso fique fundo no nosso coração. E dia e noite aqui ninguém pensa em outra coisa, senão Jesus Cristo está voltando. E esta consciência nos leva a viver de modo agradável ao Senhor, saqueando o inferno e povoando o céu, para que as vidas não sejam apanhadas pela tribulação. E quando eu for, vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vou preparar-vos lugar. Queridos, esta aqui é uma linguagem de casamento. Na realidade, toda a ceia é um cerimonial de casamento, de noivado. Jesus usa uma linguagem, quando você entende, conhece os costumes dos judeus nos dias de Jesus, você vê que a linguagem é muito especial. Vejam que Paulo usa a relação matrimonial
com a relação de Cristo com a igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E ele vai dizer lá adiante que isto se refere a Cristo e à igreja. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo, uma noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Quando os noivos celebravam o contrato de casamento, quando era lido as promessas, e tomavam o vinho e o pão, e ele dizia: não beberei mais deste vinho, não beberei com outra. Jesus usa esta linguagem. O noivo ia para a casa do pai preparar um lugar. Ele nunca sabia qual era o dia do casamento, porque quem ia dizer se a casa da noiva estava pronta era o pai. Por isso, se alguém perguntasse ao noivo, quando será? Ele ia dizer, só meu pai sabe. É linguagem de casamento. E depois que tudo estava preparado, e o pai diz, agora, ele vinha buscar a noiva. É isso que Jesus está falando. Vou preparar-vos lugar. Vou para a casa do pai. Eu não sei quando é que vai estar pronto. O pai é quem sabe. Na hora que ele disser, está pronto, eu venho para vos levar, porque onde eu estiver, vós estareis também. Aleluia! Glória a Deus! O regresso de Jesus foi proclamado por anjos também. Quando Jesus estava subindo aos céus em meio às nuvens, e os judeus olhavam para cima, os discípulos e os apóstolos, os anjos proclamam, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de vir, há de vir, como para o céu ouvistes ir. Há de vir, lá em cima. Não adianta ninguém chegar e dizer, esse é o Cristo. Não corre atrás de ninguém. Há de vir, lá de cima, como para o céu, ouvistes ir. É lá em cima, não é embaixo, não é aqui, não é além. Foi também profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Vejamos algumas profecias. Enoque. Judas nos fala disso. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor, com quê? Com milhares de seus santos. É uma referência à segunda vinda, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque, o sétimo depois de Adão. Isaías, porque eis que o Senhor virá como fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Oséias, então conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé, a sua vinda como a alva é certa, ele nos virá como a chuva. Como a chuva serôdia, como as últimas chuvas, isto é, debaixo de um grande derramar do Espírito Santo, queridos. Levante as suas mãos e diga, chova sobre mim. Vem Espírito, chove sobre mim. Venha a chuva serôdia, Joel diz que é para pedirmos a chuva serôdia. Ageu,
E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz Yahvé dos exércitos. Zacarias, e naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Os geólogos atestam que há uma falha geológica no Monte das Oliveiras. Quando Jesus puser o pé, vai se abrir. Aleluia! Oh glória! Os apóstolos também escreveram sobre a segunda vinda. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, texto que nós lemos há pouco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender. Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Diga: eu espero. Eu espero. Queridos, esse mundo está mal demais. Esta sociedade está corrompida demais. Toda a criação geme e suspira pela revelação do Senhor Jesus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tiago, sede, pois, irmãos, pacientes. Eu amo esse texto. É claro que eu amo a Bíblia toda, né? Mas quando falamos do regresso de Jesus, esse texto de Tiago tem um mundo de luz. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, quem é o lavrador? O Pai. É o dono da terra, espera o precioso fruto da terra. Qual é o fruto que o Pai espera? Filhos e filhos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Este é o fruto que o Pai espera, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã, os frutos provenientes da temporã e serôdia. Vamos pôr isso em português claro. As primeiras chuvas e as últimas de uma estação. Há uma estação de chuvas. Para que a semente brote, precisamos da chuva. A chuva fala do Espírito, a semente é a palavra. A estação das chuvas começou no dia de Pentecostes. A palavra foi pregada, as primeiras chuvas desceram, 3.000 se converteram e nunca mais pararam de se converter. Mas nós estamos chegando ao fim, às últimas chuvas, e como resultado das últimas chuvas, virá a grande colheita da qual falamos quando ministramos sobre tabernáculo, que é chamada a festa da grande colheita, com um grande derramamento do Espírito. Queridos, se esta igreja nasceu no Pentecostes, há 2000 anos atrás, no derramar do Espírito, com grande demonstração de poder e glória, a igreja estava apenas nascendo, era destinada a esposar o Cordeiro, mas ainda era uma criança. O que se há de esperar da igreja na estatura de noiva? Que ela seja arrebatada em maior demonstração de poder e de glória e de maturidade. É por isso que o Espírito Santo está sendo derramado para amadurecer uma igreja. Este ano para nós o tema é maturidade plena. Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê?
para aperfeiçoar os santos, para que os santos realizem a obra do ministério e não sejam mais crianças levados por todo vento de doutrina, mas que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que alcancem a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Por que Deus restaurou os ministérios nos últimos tempos? O que faz o apóstolo? Põe tudo em ordem. Estabelece fundamento da palavra, investe de autoridade, enfrenta principados e potestades, alinha a igreja. É a função dos ministérios, levar a igreja por níveis de maturidade, para alcançar a estatura da noiva, que será esposada pelo Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Virá como a chuva serôdia. O apóstolo João disse: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Leia comigo, por favor. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a ele, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aleluia! Aleluia! Ele está vindo. 1 Tessalonicenses 4. Não estou citando as referências porque vocês estão lendo aí. É por isso que eu tenho todo o trabalho de já colocar aí. Para gastar tempo, palavra, né? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos ver os sinais religiosos. Primeiro, tempos perigosos. Sabe, entretanto, disto? Nos últimos dias, sinais do retorno. Diz que iremos falar sobre vários tipos de sinais, classificando. Vamos ver os religiosos. Sabe, entretanto, disto? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Serão ainda mais gananciosos. Está falando desse mundo hoje? Veja se parece que Paulo não escreveu hoje. Arrogantes, presunçosos, sim, blasfemos, misericórdia, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é isso que vemos hoje? Segundo, forma de piedade. Forma de piedade.
mas negando o poder de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Capa de crente, declínio moral, iniquidade multiplicada, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Temos maldade hoje, queridos? Santo Deus, santo Deus, santo Deus. Falsos mestres, heresias, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Ministros de Satanás. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos de justiça. Recentemente nos Estados Unidos, os hackers entraram num site, para promover a infidelidade conjugal. Mas eles diziam que era seguro. Mas o hacker provou que não era seguro. Entre aquela lista que eles publicaram, havia 400 pastores. Houve pastor que se suicidou. No dia seguinte, haja pastores renunciando. Mas por quê? Porque foram expostos. Aparência de piedade. Queridos, com Deus não se brinca. Queridos, com Deus não se brinca. O que tiver oculto, esta semana eu tive uma alegria em ver no WhatsApp um videozinho de um deputado, cabo não sei das quantas. Ele foi para a tribuna. Alguns de vocês viram? Gente, eu disse obrigado, Senhor. Há 7.000 joelhos que não se dobraram, sem ter vergonha. E eu já soube que ele já rejeitou propina de todo lado. Ele foi para lá, falou até em língua na tribuna. Gente, ele foi para aquela tribuna e disse um recado de Deus para o Eduardo Cunha. Pegou um texto da Bíblia e chamou a atenção de toda a bancada evangélica. Ele se levantou naquela tribuna como aqueles profetas do Antigo Testamento. E todo mundo nem piou da tribuna. Eu sempre orei para Deus levantar profetas naquela casa, profetas que não se envergonham. Eu disse, meu Deus, estou vendo um. Aparência de piedade, e chama ao arrependimento. Quem viu, quem não viu, procure ver, porque vale a pena. Homens conquistando discípulos para si. Ai, meu Deus! Queridos, ainda mais dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si. Eu tenho que parar aqui e chamar a atenção. Porque tem tanta filosofia aí, que parece tão linda e que vai todo mundo curtindo, que não passa de humanismo. Só para passar a mão na cabeça. Muitos líderes
estão cheios de vazios emocionais e começam a juntar as pessoas em volta de si. Discípulos para si, para ser amados por você, apaparicados por você. Meu discípulo, ninguém aqui morreu por ninguém. Só Jesus Cristo morreu pelas vidas. Todos somos discípulos de Jesus Cristo. E você que é líder, você que é pregador, querido, seu foco é Jesus. Não tem que trazer as pessoas para você. Nós temos que levar as pessoas para Jesus. Sinais, queridos, sinais. Sinais do regresso de Jesus. Homens com milagres e maravilhas. Tem gente que só anda atrás do milagre. E pensa que todo milagre que tem aí é de Deus? O diabo faz milagre? Claro que faz. Houve uma vez que surgiu uma história de um homem. Ele fazia milagres. Metia a mão assim, arrancava o câncer, um negócio assim. Tem coisa que na hora que eu escuto, depois descobriram o quê, queridos? Os tumores, nada, era gente tudo contratada, era coisa de farinha, feita de farinha, uns tumores, para manipular o povo. Tem de tudo nesse mundo. O povo não tem temor de Deus, não ande atrás. Até para ler um livro, eu quero saber quem é o autor. Quero saber a vida de quem está por trás. Para que não nos exponhamos aos enganos. O que é que diz a palavra? Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Forte engano para acreditar no falso. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Como é que as pessoas creem tanta mentira? É a operação do erro, vinda de anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora, vinda de falsos cristos. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, olhem, escutem, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe des crédito. Chegou a pessoa, olha, fulano disse que Jesus andou no carro com ela, você acredita? Não, não acredito. Porque quando ele vier, ele vem nas nuvens, não vai entrar no seu carro. Não lhe des crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. Inimigos da cruz, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Também inimigos do Evangelho. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Vocês já perceberam que apesar de toda a liberdade que temos no mundo ocidental, já está havendo uma perseguição velada aos cristãos? Você é logo escanteado, você é logo rejeitado, você é logo taxado de tudo, você é logo olhado com desdém. Perseguições religiosas, até mesmo em nome de leis. Pronto, criam-se leis. Já está igual ao comunismo. Lá em Moçambique, dizia que havia liberdade de religião. Liberdade? Coisa nenhuma. Se eu pregasse Jesus Cristo é o único redentor, já era uma pregação política. Podia ir para a cadeia. Não pode ter um templo perto de escola, disso, daquilo. Então, criam-se leis. Assim nós estamos nesta situação. Criam-se leis, favorecendo o pecado. E apesar de ser, não, a igreja é livre. O Estado é laico. Não interfere na igreja. Conversa. Nosso regimento interno em São José dos Campos foi rejeitado pelo cartório. Por quê?
Porque uma das cláusulas sobre membresia da igreja diz que não aceitamos amasiados. O cartório rejeitou e disse que estávamos discriminando as pessoas. Tem agora que, vocês sabem, nos Estados Unidos, uma senhora foi presa por não emitir certidão de casamento gay. Leis. A forma de começar a perseguir a igreja. A palavra é muito clara. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis, presidentes, por amor do meu nome. E até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. A pregação do evangelho às nações. Outro sinal, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas como um todo, uma mornidão. Assim, pois, és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A igreja morna. O amor de muitos se esfriará, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sinais nacionais e políticos, a reunião de Israel como nação. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Figueira é símbolo de Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Israel tornou-se uma nação independente em 1948, depois de séculos. Mas veja, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Muitos dias, mas voltaram. Libertação de outras nações no mesmo período. Veja o que diz o texto. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Se a figueira é símbolo de Israel, as outras árvores são símbolo de quê? De outras nações. Queridos, vejam o que ocorre. A maioria das nações tornou-se independente de 1800 para cá, e mais precisamente depois de Israel. Curiosidade. No mesmo ano, 48, Sri Lanka, Burma, tornaram-se dependentes. 14 nações, eu tive o trabalho de andar à caça, pesquisar quantas nações se tornaram independentes na década de 40. Quando a figueira floresce, 14 nações se tornaram independentes na década de 40. A figueira começou a florescer, mas é em 67, na década de 60, portanto, que Jerusalém é tomada, o monte do templo é tomado. Okay? Em 1960, 18 nações e mais 25 na década de 60. 43 nações se tornaram independentes. Olhai para a figueira e olhai para todas as árvores. São sinais políticos de que Ele está às portas. Guerras e revoluções. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis, porque é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Nação contra nação, e acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. É tanta guerra. E o mundo se prepara para ter a pior de todas as guerras. O ressurgimento do islamismo radical
Eles vão dominar o mundo, viu? E querem a destruição de cristãos e judeus. Força econômica aumentada. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Pergunto, a força econômica, os problemas econômicos estão dominando a terra? Mas nós não devemos nos sobrecarregar de ansiedade, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Sinais cósmicos na natureza, terremotos em diversos lugares. Vocês sabem que esses 2 dias estava o México assustado, o pior furacão de todos os tempos. Aí eu vi um videozinho da Ana Mendes. Ela gravou a palavra para o México, porque ela é mexicana. Quero falar à igreja do México. Lá na Califórnia, nós passamos a deter os furacões. E dizia para os pastores, para de falar desastre, levanta a voz e detenha o furacão. Eu disse, é por aí. E quando ele chegou, chegou como tempestade. Aleluia, aleluia. Diga, estamos do lado vencedor. Fome e pestilência, epidemias horríveis, devastadoras, falta de alimento, sinais espantosos e grandes no céu, diz a palavra. Então sucederão eventos terríveis, surgirão poderosos fenômenos celestes, sinais no sol, na lua, nas estrelas, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, ondas estrondosas. O que é isso? Tsunamis. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar das ondas. Você quer enfrentar isso tudo aqui? É a tribulação. Está escrito, queridos. Tudo isso vai acontecer. O que estamos vendo são o princípio das dores. Com medo terrível, mudança na velocidade da órbita, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupados com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. O conhecimento será aumentado. Tu, Daniel, encerra as palavras, encerra este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Correrão, viagem, comunicação, já falei bastante sobre isso. Angústia das nações em perplexidade. Na terra, as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Coração dos homens desmaiados de medo. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupados com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Mas não deixe o seu coração perturbado. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Não fique aterrorizado. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos apavoreis. Amém? Não permitais que se carreguem de glutonarias. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem e da embriaguez. Amém, queridos? Não fiquem sobrecarregados com as preocupações da vida e das ansiedades desta vida terrena, e para aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. Como você vai responder a estes sinais? Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olhe para cima, levante a cabeça. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima.
Não olhe para baixo, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para trás, olhe para cima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Queridos, tudo isso mostra que nós estamos a caminho da glória. Como será o arrebatamento? As duas fases da sua vinda. Vindo para os céus, vimos muito sobre isso, só vou tocar, é o arrebatamento. Vindo com os santos, é a revelação de Jesus Cristo. O que é o arrebatamento? É Ele vindo com as nuvens para buscar a sua igreja. E o que é a revelação? É Ele vindo à terra com a sua igreja. Vamos ver se você entende esse gráfico. Mas aqui você tem a vinda de Cristo. Dá para ler? A vinda de Cristo para os santos. E do outro lado, a vinda de Cristo com os santos. Primeiro para a igreja, depois para o mundo. Nesta primeira é o rapto. Rapto é o arrebatamento. O arrebatamento, então, é da terra subindo para o céu. Na vinda de Cristo é a revelação de Jesus Cristo. É Ele descendo à terra. No rapto, nós seremos transformados, os vivos. E os mortos em Cristo também ressuscitarão. E nesse período, entre um e outro, temos a tribulação, queridos. É a chamada 70ª semana de Daniel. Entre o rapto da igreja e a revelação de Jesus Cristo são 7 anos. Começa com a tribulação e depois no meio é a grande tribulação. E várias das profecias que lemos agora têm a ver com isto. Que ocorre logo depois de Cristo, o tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o trono branco, ok? Todos nós crentes compareceremos ante o tribunal de Cristo. Todos. Para quê? Para as recompensas. Todos. De acordo com as nossas obras. O trono branco, o julgamento do trono branco é depois do milênio. É o último estágio. E ali são os graus de castigo. Porque os mortos em Cristo, ok? Ressuscitarão. Todavia, os demais não ressuscitarão até terminar o milênio, para comparecer diante do trono branco. E aqui também, nesse período, as bodas do Cordeiro. Okay? Para você ter uma ideia da sequência. A igreja é arrebatada, comparecemos ante o tribunal de Cristo, para receber as recompensas, e vem as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a terra está sendo julgada. Está sendo julgada. E aí Jesus Cristo volta. E depois do retorno, entra o milênio. Falamos bastante sobre isso. Agora, quem estará no arrebatamento? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, que seremos transformados. Todos quantos pertencem à igreja de Cristo. Só estes. Amém? Só estes. Os santos do Antigo Testamento. Paulo não fala sobre isso. Mas entendemos que eles também serão arrebatados. Daniel 12 fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, os santos do Velho Testamento também ressuscitarão. Amém?
Porque o mesmo Senhor, o arrebatamento, que é a nossa bendita esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia! E aí vem a trasladação dos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, né? Seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Leia comigo o resto. E estaremos quanto tempo? Para sempre com o Senhor. Agora uma perguntinha, por que diferentes vozes? Trombeta de Deus, para ressuscitar os mortos e reunir a todos. O grito do Senhor, para quê? Sobe, para definir a jornada da igreja. É uma sombra vista na utilização das duas cornetas de prata, para direcionar Israel. A voz dos arcanjos, para quê? Para resistir a todo o poder das trevas, que possa resistir à ressurreição, ao arrebatamento. Você pode imaginar? É uma guerra espiritual. Está aqui o anticristo. Ele não quer que Cristo volte. Todos os céus estarão envolvidos. Aleluia. Aleluia. Aleluia mesmo, não? Aleluia mesmo. A redenção do nosso corpo, liberdade gloriosa. Porque o arrebatamento é a bendita esperança. Por quê? Porque a redenção do nosso corpo. Diga, meu corpo será redimido. O que é a redenção do corpo? Teremos um corpo igual ao de Jesus, queridos, que não adoece, que não morre mais, que não envelhece. Aleluia, todo mundo gostou, não? Não tem doença. A liberdade gloriosa, a bendita esperança da sua vinda, nós o veremos como Ele é. Ah, que maravilha! Não haverá mais separação. Não haverá mais separação, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, toda a lágrima, não mais sofrimento. Agora, o arrebatamento será também separador. Se você não for um salvo, vai ser deixado para trás. Eu vos asseguro que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada, a outra será deixada. Dois trabalhadores estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Quais as teorias sobre o arrebatamento? Só vou citar. Pré-tribulação. Cristo vem antes da tribulação. Mid-tribulação. Cristo vem no meio, na metade da semana. A igreja passa pela primeira fase, vai no meio. Muita gente boa é dessa linha. E pós-tribulação, que é a vinda no final da tribulação. E o que é a tribulação? É o que a Bíblia chama o período das dores de Jacó. Queridos, é um tempo como nunca antes, grande tribulação como nunca houve. Não vamos ler os textos aqui. Tempo de refino de Israel, tempo de vingança do Senhor, é a 70ª semana de Daniel. Mas eu creio que a igreja será arrebatada antes desta grande tribulação. Eu creio, queridos, que nós seremos levados antes. Colocamos aí para que você entendesse uma semana. São 7 anos de 360 dias. Começou em 457 a.C. Pela forma como Daniel dá data precisa, desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o príncipe, que terminou 27 depois de Cristo. Agora ficou uma semana, temos 69 semanas, uma semana mais 60
Mas 7 semanas é a linguagem do profeta Daniel. Daniel teve uma visão do povo de Israel. Quando ele estava jejuando, porque ele foi jejuar e buscar a Deus por causa da profecia de que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E ele ora. E quando ele começa, tem aquela luta dos céus, e vem o anjo e diz: no momento que começaste a orar, tuas palavras foram ouvidas e eu fui enviado. Mas aí teve que lutar. Não vou entrar por essa parte, mas apenas ele vem para trazer uma revelação sobre toda a história do povo de Israel. Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aí vai desde a ordem que sai para reconstruir Jerusalém, isso a gente consegue entrar na história, até o príncipe, o ungido, é morto. São 69 semanas. Aí fala da 70ª. Só que Deus não revelou a Daniel esse período entre a 69ª e a 70ª. É o período da igreja. Pulou. Entendeu? E é essa 70ª, porque a igreja sobe, começa a tribulação e Deus se volta para Israel, ok? A igreja é tirada e Deus se concentra em Israel. E entra a 70ª, tudo vai estar ligado a Israel, tudo. É a construção do templo. É o acordo com o anticristo, é a paz, falsa paz que vai vir, é a profanação do templo, é a guerra de Gog e Magog, todos se reunindo. E aí Jesus Cristo entra na hora que Israel parece que vai ser totalmente exterminado. Agora, a natureza da sua vinda. Diga, será pessoal? Leia comigo, leia. Será pessoal? Segundo, é iminente a qualquer hora. Terceiro, será visível. Quarto, a sua vinda é certa. Quinto, é triunfante. Na revelação, tudo vai vê-lo. Mas no arrebatamento, apenas os seus o verão. E qual, queridos? É a sua responsabilidade. Diga, aguardar a sua vinda. Seja paciente, firme. Não vou ler os textos, mas apenas esses versículos. Então, fique aguardando. Desenvolva o seu coração. Seja paciente. Paciente na tribulação. Firme o seu coração em Deus. Terceiro, seja sábio, remindo o tempo. Não perca tempo, querido. Não desperdice o tempo. Mantenha as palavras da profecia no seu coração. Mantenha uma vida de santidade. Vigie e ore sempre. E apresse a vinda do Senhor. Como apressar? Responda à evangelização. É para isso que estamos aqui como igreja em células. Entre a sua própria família, amigos, vizinhos, outros. Vamos acelerar a pregação do Evangelho, conquistando vidas para Cristo. Como é que você pode orar? Levanta a mão e diga: vem o teu reino. É isso aí, vem o teu reino, vem o teu reino. Seu papel na preparação de outros, qual é o seu papel? Qual é? Pregar o Evangelho a todos, pregar, chamando a vida de santidade, reunindo-se com os santos na congregação. Conheça a urgência do tempo, é agora, permaneça nele, sem vergonha alguma. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Mantenha-se no amor de Deus. Deixe a impiedade e a luxúria. Ame seu aparecimento. Vigie e seja sóbrio. Tenha uma conversação santa e piedosa. Maranata. Nosso Senhor está vindo. Coloque-se de pé. Nosso Senhor está vindo. Aleluia. Você está pronto? Você está pronto? Vamos ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é consumada no regresso do Senhor Jesus. Amados, vamos guardar hoje que este arrebatamento é iminente. Leiamos juntos. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até ao dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Atentos. E finalmente, 1 Coríntios 15, juntos. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Juntos, Cristo está voltando. Você está preparado? 17 vezes com grande intensidade, Maranata. Vamos, Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E o Deus de paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia.